E aí galerinha, beleza? Hoje a gente vai falar sobre geometria analítica de novo, tá? Vai ser sobre equação fundamental da reta. O tal do Ioiô Michôchô, né? Já ouviu falar do Ioiô Michôchô? Então vamos ver como é que é. Bom galera, antes de falar sobre o Ioiô Michôchô em específico, tá? É assim, a gente tem três casos de retas, tudo bem? Na geometria analítica. A gente tem um caso de reta inclinada, que a gente vai usar diretamente o Ioiô Michôchô, tudo bem? E a gente tem outros dois casos, tudo bem? Que eu já comentei na aula anterior, beleza? Mas eu queria ressaltar aqui esses dois casos, que é o seguinte. Quando a gente tem uma reta horizontal, ou seja, ela tem 90 graus, tudo bem? Com relação ao eixo Y, beleza? E a reta vertical, que ela tem 90 graus com relação ao eixo X, tudo bem? Em outras palavras, né? Essa reta aqui, horizontal, é paralela ao eixo X. E essa reta aqui, vertical, ela é paralela ao eixo Y, tudo bem? Então, nesses casos, pessoal, é o seguinte. Você tem que reparar o seguinte aqui. Quando a reta está horizontal, pessoal, olha só. Não importa o valor do X. Não importa esse valor do X. Tudo bem? O X pode ser 3, o Y aqui vai ser 3. O X pode ser 1, o Y aqui nesse caso vai ser 1. O X pode ser menos 4, o Y vai ser 3. Então, pessoal, sempre o Y vale 3, independente, né, do valor do X aqui. Tudo bem? Então, nesse caso, galera, a gente sabe que a inclinação é 0, tudo bem? Você que já viu a aula de coeficiente angular, que é a aula passada, né, já sabe que a inclinação aqui é 0, tudo bem? Então, a gente tem o seguinte, que o M vale 0, tudo bem? E o Y aqui vale 3. Tá? Então, essa reta, galera, essa reta é reta y igual a 3. Ela independe do valor do x, sempre vale 3, nesse caso. E aqui no caso de baixo, galera, é o seguinte. O x aqui vale 4, né? Independe do valor do y. Pode ser menos 1, o x vale 4. Pode ser 1, o x vale 4. Pode ser 3, o x aqui vale 4. Então aqui, pessoal, primeiro, o m não existe. M não existe. Não existe m. Tá? Esse aqui é o símbolo de não existe. E o x, pessoal, aqui vale 4. Beleza? Independente do valor do y. Sempre vale 4. Tá? Então aí, pessoal, né, não faz sentido a gente usar o tal do Ioiô Michôchô, que a gente vai ver, né? Tá? Mas eu queria ilustrar esses casos aqui, são mais simples, é imediato. Tudo bem? É só ver qual y ele está valendo ou qual x está valendo. No caso da reta horizontal e no caso da reta vertical. Beleza? Bom, galera, vamos falar sobre retas, tá? Fora aqueles dois casos que a gente já viu, tudo bem? Vamos falar sobre retas em geral, tudo bem? Então, o que acontece, galera? Para eu determinar uma reta, eu preciso de dois pontos, né? Alguém já ouviu falar sobre isso, certo? Como assim, professor? Olha só, se eu tenho dois pontos, né? Eu consigo apoiar nesses dois pontos uma reta, tudo bem? Uma reta, beleza? E aí é o seguinte, né? Determino, tá certo, a reta com esses dois pontos aqui. Beleza? Não existe outra reta, né? Eu dei esses dois pontos aqui, tá? Fora essa reta, qual outra reta eu consigo determinar? Não consigo, certo? Tudo bem? Ah, mas essa reta aqui, beleza, tem a mesma inclinação. Tudo bem, você pode ter a mesma inclinação, só que a reta que tem essa inclinação e que passa por esse ponto só tem essa reta aqui, né? Ah, mas eu tenho uma reta aqui que passa por esse ponto, beleza. Passa por esse ponto, mas tem que passar pelo outro também. Ou seja, né, a gente só tem essa reta aqui, tudo bem? Resumo da história. Olha só. Eu tenho duas maneiras, pessoal, olha só. Eu tenho duas maneiras, atenção, duas maneiras de determinar uma reta. A primeira maneira é o seguinte, se eu tiver dois pontos. Bom, como, professor? A gente já vai ver. A outra maneira, pessoal, é um ponto, se eu tiver um ponto e a inclinação. Tudo bem? Bom, agora como é que tudo isso funciona? Vamos lá, pessoal, olha só. O m, a gente sabe que é delta y sobre delta x, tudo bem? Ou seja, né, a gente já viu na aula anterior, tudo bem? Que o m é a variação no x e a variação no y, certo? Variação no y sobre a variação no x. Bom, a gente sabe que, dado um ponto x0, y0, isso daqui, pessoal, é a variação no x, tudo bem? Isso daqui corresponde à variação no x, belezinha? E isso daqui corresponde ao nosso delta y, variação no y, beleza? Então, se eu tenho esse ponto, se eu variar, né, se eu afastar delta x e depois eu subir delta y, e aí eu tenho o ponto da reta, certo? Ou seja, a gente sabe que, desse modo, o m, né, vai ser igual ao quê? Delta y, y menos y0, que é o nosso delta y,
certo? O m, pessoal, a gente sabe que é a tangente da inclinação, né? Delta y sobre delta x. Então vai ser y menos y0 sobre quem, pessoal? X, ó, aqui tem um certo x, aqui tem um certo x0, né? Então, aqui a gente tem um certo y0, aqui a gente tem um certo y, certo? Então, pessoal, olha só, o que vai ser? Vai ser y menos y0 sobre x menos x0, tudo bem? E aí, pessoal, multiplicando em cruz, a gente tem o seguinte, y menos y0 é igual a mx menos x0, também conhecido como ioiô, mi, xoxô. Ioiô, mi, xoxô. Beleza? Ioiô, mi, xoxô. Bom, pessoal, olha só, esse ioiô, mi, xoxô, para que ele serve? Ele serve para o seguinte, galera. Esse y é o y da reta que eu quero. Tudo bem? Né? A reta vai ser y igual a tralalá, certo? Esse x, né, também é o x da equação, o x da reta. Vai ser y tralalá mais x tralalá, certo? Então o que a gente tem, pessoal? Esse y e esse x são da reta. Esse x0 e y0 são o quê? São do ponto, é do ponto que eu escolhi. Tudo bem? É o ponto por qual a reta passa. Certo? Beleza, pessoal? E esse m é a inclinação da reta. Em outras palavras, pessoal, olha só, né? Para determinar uma reta, na verdade, a gente precisa de um ponto e da inclinação. Se eu tenho dois pontos, né? Se eu tenho dois pontos, eu consigo determinar o m. Por quê? Se eu tenho dois pontos, é só fazer delta y sobre delta x desses dois pontos. E aí eu tenho m, certo? E se eu tenho dois pontos, pessoal, eu tenho um ponto. Tudo bem? E aí, beleza. Se eu tenho dois pontos, eu tenho um ponto. Se eu tenho dois pontos, a inclinação. Olha só. Como assim, pessoal? Né? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Beleza. Por esse ponto aqui, eu sei que passam infinitas setas. Tudo bem, pessoal? Por esse ponto, passam infinitas setas. Só que só uma reta vai ter uma determinada inclinação que passa por esse ponto. Vocês concordam? Ou a gente pode pensar assim. Existem infinitas setas com essa inclinação aqui. E infinitas setas com essa inclinação. Ou seja, infinitas setas com esse mesmo m, porque eles são todos paralelos. Só que uma reta só tem essa inclinação e que passa por esse ponto x0 e y0. Beleza, então? Olha só, essa equação y menos y0 igual a mx menos x0 é conhecida como a equação fundamental da reta, ou também mais conhecido como ioiô, mi, xoxô. Beleza, pessoal? Então vamos ver um exercício aqui só para ilustrar melhor como é que é para fazer? Então, galera, o primeiro exercício aqui, bem tranquilinho, é o seguinte, olha só, o exercício fala o seguinte, tá? Exercício 1, tudo bem? Exercício 1. Ele fala o seguinte, nós temos aí um ponto e o m, o coeficiente angular, tá certo? E aí, beleza, a pergunta do problema é o seguinte, ele quer saber a abscissa quando y for igual a zero. Bom, abscissa, ABS-CI-SSA. O que é isso? É o eixo X. Beleza? Ele quer saber o abscissa, ou seja, o valor da abscissa, tudo bem? Quando y for igual a zero. Ou seja, o ponto onde a reta cruza o eixo X. Ah, como assim, professor? Vamos lá, vamos com calma. Primeiro vamos determinar a reta, tudo bem? Então é o seguinte, para determinar a reta, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de duas situações. Uma situação é o seguinte, um ponto é a inclinação. Tudo bem? Bom, a outra situação, se eu tiver dois pontos. Bom, como eu já tenho o ponto e inclinação, eu vou usar direto. Y menos y0, ioiô, mi, xoxô. Certo? Ioiô, mi, xoxô. E aí, beleza. Olha só, esse y é o y da reta, é o y da equação. Esse x é o x da equação. Então fica assim, y menos 3 é igual a m, que é 2, x menos 2. Acabou. Isso daqui, pessoal, é chamado de equação fundamental da reta. Isso aqui é uma equação da reta, tudo bem? E aí, beleza. Ele quer saber a abscissa, né, o ponto onde a reta cruza o eixo X. Ou seja, eu tenho assim, eu tenho aqui a reta, beleza? A reta, ele passa pelo ponto 2, 3, beleza? E tem o coeficiente angular igual a 2, tudo bem? Então ele tem um coeficiente angular igual a 2 assim, beleza? E aí, beleza, eu quero saber o ponto onde cruza o eixo X. Beleza? Não sei se é aqui, não sei se é ali. Vamos ver se a gente acertou aqui aí o gráfico. Provavelmente não. Né? Mas vamos lá. Y igual a 0. Então fica 0 menos 3 igual a 2x. 2 vezes menos 2 a menos 4, né? Ou seja, 2x vai ser igual a menos 4 passa para lá, fica mais 4. Com menos 3 é igual a 1. Daqui a gente tira que x é igual a meio. Ah, então foi quase, né? Tá certo? Aqui é o 2, aqui é o 3,
aqui é o 1, menos 1, né? Mais ou menos. Então, na verdade, assim, vamos refazer esse gráfico. Né? A gente tem o seguinte, a gente tem o eixo Y, beleza? O eixo X, tudo bem? Então, a gente sabe que quando o Y for igual a zero, né? Quando o Y for igual a zero, é o ponto onde a reta cruza o eixo X, né? Tá certo? O Y é igual a zero, a gente tem um ponto aqui meio. Beleza? Ponto aqui meio. Fora isso, ele passa pelo ponto 2, 3. Então, se aqui é meio, aqui vai ser 1. Então, aqui vai ser 2 mais ou menos. Beleza? E aqui vai ser 3, né? Opa, mais pra cima, né? Mais pra cima. Então, ó, isso vai ser 1 mais ou menos, isso vai ser 2, vai ser 3. Então, ponto 2, 3 está aqui. Beleza? Ou seja, o ponto vai ser, a reta vai ser esse daqui. Beleza? Ele passa pelo negativo aqui, né? No x igual a 0. Vamos ver no x igual a 0? Ó, x igual a 0. Então aqui ficou 0. Então vai ficar 2 vezes menos 2, que é menos 4, né? Então vai ser, menos 3 passou para lá, ficou mais 3 com menos 4, menos 1. Tá certo? Então tá mais ou menos aí a reta que a gente queria. Tá certo? Esse é o gráfico da reta y em função de x. Tudo bem? E aí a gente sabe que nessa reta o ponto de cruzamento aqui no eixo x é o eixo, a abscissa quando y for igual a 0. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Voltando aqui ao foco. Ele deu ponto, ele deu m, é só substituir e a gente tem a equação. Beleza? Tendo a equação, a gente consegue descobrir várias coisas. Como, por exemplo, o ponto onde a reta cruza o eixo x. Beleza? Tranquilo? Vamos para o exemplo 2. Bom, pessoal, aqui no exemplo 2, beleza? Ele pede o seguinte. Ele dá a reta R, tudo bem? Ele dá a reta S, beleza? E aí é o seguinte, ele falou que a reta R, tudo bem, tem a mesma inclinação da reta S. Beleza? Tem a mesma inclinação. Se tem a mesma inclinação, a gente sabe que o m do R é igual ao m do S. M do R é igual ao m do S, certo? Porque o m, ele tem a ver com a inclinação, né? Porque ele é a tangente da inclinação, do ângulo que determina a reta com eixo x, certo? A aula anterior a gente já viu isso. Beleza. E aí é o seguinte, ele pergunta qual que é a reta S, beleza? Qual que é a reta S? Escrever a equação da reta S, beleza? Então é o seguinte, galera, olha só. Primeira coisa, vamos determinar o m do R, beleza? Bom, para determinar o m do R, a gente pode fazer delta y sobre delta x, né? Já que a gente sabe que esse daqui é o ponto 0,2 e aqui é o ponto menos 3, 0, beleza? Então a gente pode fazer, pessoal, o m do R vai ser o delta y, por exemplo, 2 menos 0, que é 2, sobre 0 menos 3, que é 3, que é 2 terços, certo? Mas, como você sabe que, né, o m é a tangente da inclinação, beleza? A gente sabe que esse ângulo, por exemplo, é o ângulo alfa, né? E a gente sabe que o m do R, certo, pessoal? O m do R também é o tangente do alfa, certo? E a tangente do alfa é exatamente 2 terços, né? Cateto oposto, cateto que é a sena, 2 sobre cateto que coça, que é 3 também, né? Essa distância aqui vale 2, essa distância aqui vale 3. Beleza. Então a gente sabe que o m do R é igual ao m do S. Beleza? Ele está perguntando qual que é a reta S. Bom, é o seguinte, a gente sabe, certo, que a reta S passa pelo ponto 0, 0, né? Ela passa aqui pela origem, certo? A origem do sistema é 0, 0, correto? Então a gente vai substituir esse ponto no m-xoxô. Y menos y0 é igual a m x menos x0, correto? E aí como é que fica? Y menos 0 é igual a m, que é 2 terços, x menos 0. E aí a gente tem que y é igual a 2 terços de x, tá? Essa equação é a equação da reta S, beleza? Basta pegar a inclinação, beleza? E substituir o ponto, tudo bem? Vamos para o exercício 3. Galera, tá na hora de botar a mão no fogo na matemática, tudo bem? Botar a mão no fogo da matemática. Como assim, professor? É o seguinte, galera, olha só. Ele deu o seguinte, ele deu 2 pontos aí. Ponto 0, 1, o ponto A que é o 0, 1, beleza? E o ponto B, que é aí que é o menos 4, 2. Tudo bem, pessoal? Aí é o seguinte, galera, olha só. Ele quer a reta que passa por esses 2 pontos. Tudo bem? E aí, beleza, eu preciso de 2 situações, certo? Eu preciso daquela situação em que eu tenho um ponto e a inclinação, que a gente já viu 2 exemplos aí, como é que faz, beleza? Agora é o seguinte, galera, eu tenho 2 pontos, tudo bem? Eu tenho 2 pontos. E aí é o seguinte, olha só, se eu tenho 2 pontos, eu tenho um ponto, certo? Se eu tenho 2 pontos, eu tenho inclinação. E aí eu consigo armar a reta. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer? Né? Sem se preocupar, a gente vai fazer o seguinte, primeiro o M.
tá? O m é o seguinte, galera, né? A gente tem delta y, galera, é 2 menos 1 sobre delta x, que é menos 4 menos 0. Ah, mas você fez assim, 2 menos 1, e se eu fizer 1 menos 2? Não tem problema, olha só. 2 menos 1 é 1, e sobre menos 4, então é menos 1 quarto. Tudo bem? E se eu fizer ao contrário? Bom, se eu fizer ao contrário, vai ficar o quê? Em vez de fazer 2 menos 1, eu vou fazer 1 menos 2. Só que se eu fiz 1 menos 2, eu tenho que fazer 0 menos 4. Lembra, pessoal? É só manter a ordem. E é aí que a gente bota a mão no fogo na matemática. Olha só, vai dando a mesma, olha só. 1 menos 2 dá menos 1. E 0 menos 4 dá 4. Olha só, deu a mesma coisa, certo? Então, galera, depois falam que matemática é difícil. Não, não é difícil. Você tem que confiar. Você tem que confiar e você tem que saber o que você está fazendo. Só isso. É só fazer um menos o outro. É só seguir esse padrão. É só seguir o padrão e você tem sempre o resultado. Beleza? Então vamos ver. Vamos continuar. Beleza. O M a gente já tem. O M a gente já teve. Certo? Tudo bem? Fazendo isso ou menos isso, ou isso ou menos isso, a gente já tem o M. Tranquilo. Só falta uma coisa, né? A gente só falta escolher um dos pontos. Como assim escolher um dos pontos? Confundir. Olha só. Primeiro, como é que é? Y menos y0, m, x menos x0. Esse é o m xoxó, certo? Esse é o m xoxó. Beleza. Bom, eu tenho m. Legal. Eu tenho m. Agora é o seguinte, eu vou escolher um dos pontos. Vou escolher o ponto de cima, 0, 1. Então vai ficar y menos 1 é igual a menos 1 quarto, x menos 0. Tudo bem? Aí se eu tivesse escolhido o ponto de baixo, vamos ver? Y menos 2... é igual a menos 1 quarto, x menos 4, que fica x mais 4. Tudo bem? Ah, professor, confundiu, porque qual que eu vou escolher? Pessoal, vai dar na mesma. Tá? Vai dar na mesma. Olha só, vamos dar uma arrumada nisso daqui, vamos ver como é que fica. Aqui dá sobre 4, né? Então vamos multiplicar todo mundo aqui por 4. Vai ficar 4y menos 4 igual a menos x, né? Porque menos 1 multiplicou aqui, certo? Bom, aí vai ficar assim, 4y mais x menos 4 igual a 0. Beleza? Arrumamos. Tá? Arrumamos. Inclusive, isso aqui é conhecido como equação geral, que a gente vai ver na próxima aula. Tudo bem? E aqui, como é que fica? Bom, 4 multiplicando todo mundo vai ficar 4y menos 8. Ah, tá muito diferente. Calma, vamos lá. É igual a menos x menos 4, né? Menos 1, ó. 4 multiplicou. Menos 1 distribuiu. Então ficou menos x menos 4. Beleza. Então vai ficar assim. 4y, menos x passa para lá, ficou mais x, menos 4 passou para lá, ficou mais 4 com menos 8, ficou menos 4. Aí, ó, deu a mesma coisa. Então, pessoal, tanto faz, olha só, tanto faz escolher o m, né? Tanto faz como tanto fez escolher o m, e tanto faz como tanto fez escolher a reta. Então, pessoal, tá na hora de botar a mão no fogo na matemática, pessoal. Confia na sua matemática, que vai dar certo. Beleza? Tranquilo? Galera, então a aula de hoje foi isso. Tudo bem? O que foi a aula de hoje? A aula de hoje, pessoal, é o seguinte. Tem a seguinte meta. Achar a reta. Tudo bem? Até rimou, né? Enfim, ridículo, ó. Como é que eu acho a reta? Se eu tiver 2 pontos, eu tenho inclinação. Se eu tenho inclinação e um ponto, eu consigo achar a reta. Tudo bem? Se eu tenho inclinação e o ponto, eu acho a reta direto. Se eu tiver 2 pontos, eu primeiro calculo a inclinação e aí escolho um dos pontos para calcular a reta. Tudo bem, pessoal? Olha só, a aula de hoje era só equação fundamental da reta. A gente vai ter uma outra aula para falar das outras retas, tudo bem? E as outras propriedades também. Por enquanto, é só isso, tudo bem? Toda vez que você precisar achar uma reta, você vai... Ó, o problema perguntou assim, a reta tal. Assim, determine a reta, ou então... tais pontos passam pela reta, aí você precisa se focar em um aspecto. Para eu ter a reta, eu preciso de 2 situações. Tudo bem? 2 pontos ou um ponto em inclinação. Beleza? Então esse é o macete. Beleza? Tudo bem? Vamos ver nas outras aulas como é que fica as outras equações da reta. Beleza? Então é isso aí. Falou!